A resposta é bem simples. O melhor resultado vem com Google Ads e SEO em conjunto. Mas não fique refém do Google Ads para sempre. Eu vou mostrar aqui para você nessa planilha para você entender um pouco melhor isso e você vai aprender a montar essa planilha. Esse vídeo aqui é para corretores de imóveis, para imobiliária e também para quem, claro, trabalha com marketing digital para imobiliárias. Aqui, antes de eu mostrar esse valor total aqui de R$70 mil investidos em um ano em Google Ads, eu quero mostrar uma questão importante para você que está caindo de paraquedas, quer entender um pouco melhor esse mundo. Aqui um exemplo do que é o link patrocinado ou o Google Ads, e aqui logo abaixo a gente começa a ver alguns resultados de SEO, Search Engine Optimization, ou otimização para motores de busca. Aqui a gente vê pessoas, ou melhor, sites, que estão ali por certo merecimento. E é isso que você pode fazer com um site de imobiliária, subir ele por merecimento. E observe um detalhe importante. Aqui nós temos a parte de empresas que são não imobiliárias e sim são portais de imóveis, e esses portais aqui a gente pode verificar que vai até aqui, chega aqui nessa imobiliária que é Paula Santos, que aí sim é uma imobiliária. Demais, todos os destaques ficaram para os portais. E é difícil passar esses portais? É possível? É também. Agora um outro exemplo aqui com imobiliária em Sorocaba. Um detalhe. Observe que o patrocinado, que é o Google Ads, aparece aqui em destaque 4, às vezes aparece, às vezes não aparece, depende da sua pesquisa. E descendo aqui mais abaixo, às vezes vai aparecer aqui no meio também. Por exemplo, vou para uma segunda página, apareceram outros aqui também. E eu vou aqui, tem outro aqui também. Ou seja, é uma sequência de vários e vários anunciantes. Logo, a galera está se matando. Cada vez mais anunciantes, cada vez mais caro fica o custo de anunciar em Google Ads. E cada vez que eu clico em cima, lá se vai R$2, R$3, 10, 5, 15, dependendo da palavra que eu digitei aqui. Já vou explicar isso um pouco mais a fundo. Fiz outro exemplo aqui com imobiliária em Sorocaba. Aqui nós temos um link que aparece aqui patrocinado, né, um anúncio, um Google Ads aqui, e esses aqui também são gratuitos. Logo, essas imobiliárias que aparecem aqui não estão pagando, estão aí por merecimento de Google Meu Negócio, feito com maestria, Google Meu Negócio bem trabalhado. E claro que alguns pontos como avaliações são muito importantes, mas o vídeo não é sobre Google Meu Negócio, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Vou descer aqui. Aqui novamente vem o orgânico, o SEO. Aqui sites que foram pensados para aparecer ali são forçados possivelmente mês a mês para aparecerem em destaque. Mas fato é que muitas das imobiliárias que aparecem aqui também não estão fazendo nada de SEO. Logo, há uma grande oportunidade para aparecer aqui em destaque. Essa palavrinha aqui de imobiliária em Sorocaba, para você ter uma ideia, isso Brasil afora tem muitas pesquisas relacionadas de imobiliária em tal cidade, só imobiliária em Sorocaba tem 3.600 pessoas buscando isso. Se fosse pagar o Google para isso, 72 centavos o mínimo o clique, 2,31 o máximo aqui que ele mostra de exemplo para você estar em destaque numa página, bem na primeira página, digamos assim. E um detalhe aqui, né? Eu pesquisei por imobiliária em Sorocaba, então se eu clicar nessa imobiliária aqui, que eu não vou fazer, obviamente, essa imobiliária vai pagar R$2, R$1 e pouco ou R$3, depende quanto que ela ofertou no lance dela para ela aparecer. Entendido isso, até o dado momento, você já sabe que cada vez que tiver uma palavra aqui, vai ter um custo de uma palavra, essa aqui tem um outro custo, e assim por diante, cada palavra tem um custo e você pode gerenciar isso e anunciar essas palavras no Google. Mas a grande cereja aqui do bolo é que aqui também dá para aparecer sem pagar. Eu quero mostrar para você aqui em uma planilha, para você compreender aqui exatamente aqui o intuito desse vídeo, que é você investir em Google Ads e SEO. E eu quero mostrar que SEO é um caminho interessante e eu vou comparar isso com o Google Ads. Eu peguei aqui essas palavras, eu basicamente joguei aqui nessa ferramenta, tá? Eu vim aqui, é a ferramenta do Google Ads, planejador de palavras-chave, colo aqui. E a partir desse momento ele vai me dar uma média de custo de cada palavra. Tem N ferramentas que fazem isso aqui, tá? Porém, essa aqui é do Google Ads, é a oficial, é o dado mais real possível que eu posso coletar. Mas existem ferramentas que contratam parte do Google ali desses dados e trazem esses dados para suas ferramentas. Aqui, por exemplo, uma outra ferramenta que é o SERanking. Eu vou clicar em análise e ele vai me dar aqui custos aproximados de palavra.
Por exemplo, nós estamos aqui vendo que essa ferramenta viajou legal no custo das palavras. Tem outras ferramentas que trazem dados mais próximos, como o Ubersuggest, por exemplo. Mas eu não vou entrar em detalhes dessas ferramentas agora. Fato é que essa aqui viajou legal aqui pelos valores que ela trouxe. Por quê? Aqui a gente pode verificar que essas palavras que eu selecionei aqui tem os custos bem diferentes do que aparece lá. Apesar de que, até se a gente for analisar a fundo, aqui 5 centavos de dólar é igual a 25 centavos, mais ou menos, né? Então 25, 30 centavos, então pode ser que ela está próxima do valor mínimo, mas ela não mostra o valor máximo. Por isso que eu gosto de usar aqui o planejador de palavras-chave do Google para trazer os dados. Agora, para você compreender o que eu fiz aqui, eu peguei os dados que estavam aqui, peguei os volumes de pesquisa e peguei o valor mínimo e máximo de cada palavra. Aqui eu tenho o seguinte, então, imobiliária em Sorocaba, 3.600 pessoas buscam isso por mês. O mínimo 72 centavos o clique e o valor máximo 2,31. A quantidade de acessos, o que eu fiz aqui? Veja bem, preste bastante atenção nisso aqui. Se alguém fosse anunciar no Google, por mais que quisesse que 3.600 pessoas clicassem no link dele, ou seja, todas as 3.600 pessoas que estão pesquisando clicassem exatamente no link dele, isso seria impossível, não faz sentido. Então, o que eu calculo aqui? Que se for anunciar no Google, vamos imaginar que 10% das pessoas de 3.600 possam clicar no seu anúncio de imobiliária. Porém, veja bem, importante aqui a história. 10% dessas pessoas clicando, são 360 pessoas clicando, tá? Então, 3.600 buscas. Se tiver 10 anunciantes em Sorocaba, por exemplo, que deve ter muito mais imobiliárias anunciando no Google, esse valor já começa a cair drasticamente. Logo, não é garantia que várias pessoas que vão digitar aqui imobiliária em Sorocaba cliquem no seu link. Para isso, o que é mais interessante nessa visão? É que pelo menos o seu site, se ele não aparecer aqui nos anúncios, como eu estava mostrando o exemplo, se ele não aparecer aqui em anúncio, ou por exemplo nessa região aqui, né, ele apareça pelo menos aqui nessa primeira linha. Então, de 3.600 pessoas, o que se tem cálculo automaticamente hoje no mercado é que em torno de 20% pode clicar nesse link aqui. Até tem uma porcentagem um pouquinho mais elevada, mas eu prefiro trabalhar com 20%. 20 clica aqui, depois vai caindo. Isso aqui pode cair para 15, para 10, para 5, para 3. Ou seja, estar aqui embaixo já não faz mais nem sentido. Né? Nessa parte aqui, ó, aqui tem um patrocinado de novo. Mas, ou seja, estar aqui não vai ajudar muito, mas recebe clique. 3.600 pessoas buscando, pode ser que alguém vai clicar mais abaixo. Segunda página, então, nem se fala. Agora, voltando para o exemplo aqui. Então, se a gente pegar esse cálculo aqui, né, de 10%, né, que eu coloquei aqui, já é muito para Google Ads. Eu vou agora pegar o cálculo que eu falei de SEO. 20%, imagine que 20% dessas 3.600 pessoas possam vir a clicar no seu link. Logo, em média, você vai ter 720 pessoas clicando. Por quê? O que as pessoas fazem geralmente? Elas vão olhar, elas vão clicar num patrocinado, às vezes algumas vão ignorar o patrocinado porque não confiam no patrocinado. Logo, elas vão clicar no orgânico. Então, eu calculo aqui, em média, 720 pessoas de 3.600. É um número até alto, tá? Por mais que estudos e mais estudos que 20% nessa média, na verdade é 27%, 28%, mas eu já reduzi para 20%, mas ainda acho um número alto, tá? Mas coloco aqui 20%. Então, se eu estiver em primeiro lugar no Google de forma orgânica, sem pagar o Google, eu tenho a chance de receber 720 cliques. Se, imaginando que eu for pagar esses 720 cliques ao Google, eu teria uma média aqui de um clique a 1,50, né? Eu peguei aqui uma média desse mínimo e máximo, eu teria uma média de clique de 1,50 que daria R$ 1.090,80 para aparecer para a palavra imobiliária em Sorocaba e receber em torno de 720 cliques. Mas, lembra o que eu falei, possivelmente tem 10, 15, 20 imobiliárias fazendo anúncio em Google Ads em Sorocaba, e o que vai acontecer? Não vai dar 720 cliques, porque é muita imobiliária anunciando. Então, se dá lá, por exemplo, 5%, 180 cliques, talvez chegue nesse número, talvez. Tá? Por isso que SEO você tem uma oportunidade maior se você estiver sempre na primeira colocação para 3.600 pesquisas. Agora, seguindo aqui, então 1.090 é o custo para um mês
se você for anunciar no Google Ads para tentar receber 720 cliques. Claro, pode ser que as pessoas também vão digitar variáveis, imobiliária em Sorocaba Centro, imobiliária Sorocaba bairro X, ou seja, aí tem outras várias pessoas pesquisando isso também e esse número vai acabar aumentando, você vai ter mais chance de ser clicado no Google Ads. E aqui, voltando na explicação, então vamos imaginar só esse caso aqui, 720 acessos, R$ 1.090. Vezes 12, nós teremos para uma única expressão-chave, uma palavra-chave, ou variáveis de imobiliária em Sorocaba, nós teremos um investimento anual de R$ 13.089. E assim, gente, tem empresas que investem 30 mil, 40, 100 mil em Google Ads, é normal, tá? Quem tem ali o seu processo de marketing bem ativo ali, imobiliárias, 30 mil, 20 mil, dentistas, por exemplo, nós temos um cliente na área de dentista, odontologia, que investe 25 mil reais, ou seja, depende da região, depende da concorrência, depende de N fatores aí nessa história. Conversei, por exemplo, com um agora, na semana fiz uma consultoria, uma detetizadora que chegou a investir 90 mil reais de Google Ads. Está entendendo onde é que chega? Esse número vai cada vez maior. Claro, se tiver retorno, maravilha. Aqui, outra palavra, apartamento à venda em Sorocaba, 2.400 buscas, valor mínimo 84 centavos, o máximo de cliques, 5,59. Já foi lá para cima. Então, imaginando aqui 20%, né, de acesso aqui, essa totalidade aqui, 480 acessos, se eu tiver na primeira posição orgânica para apartamentos à venda em Sorocaba. E um detalhe, aqui ó, quem aparece? Portal. Lopes também é portal. Aqui é uma imobiliária, pelo que eu acho que é imobiliária. Depois o LX, portal, depois imobiliária. Mas assim, gente, imobiliária consegue passar, imobiliária consegue acertar aqui na primeira colocação para todas as variáveis. Só que tem que ser feito um SEO de forma correta e ser feito mensalmente um bom trabalho ali em conteúdo e ver aonde tem que trabalhar, ver onde é que tem que botar backlink, enfim, trabalhar certinho o SEO não tem errada, dá para passar os portais. Aqui, e demora. No final desse vídeo aqui eu vou complementar mais sobre isso, sobre essa demora. 2.400, então aqui o total, 480 acessos, a 3,22 o clique, olha como já aumentou. Então só para essa palavra aqui vai ser 1.543. O total para um ano vai dar 18.518 só dessa palavra. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui 6 palavras, 6 expressões-chave. E o total de volume de cada uma, o clique mínimo, máximo e quantos acessos mais ou menos receberia organicamente, sem pagar o Google. Só que se eu trago isso aqui e eu vou pagar o Google, a brincadeira chega em 70 mil reais para um ano. Claro que dividindo isso aqui 12 meses, chega em R$ 5.908,30. A porcentagem aqui eu já expliquei o que é. E aqui é o seguinte, eu fiz uma simulação. Se uma imobiliária em Sorocaba, por exemplo, investir aqui R$ 3 mil por mês em serviço de SEO, estou fazendo uma base. Tá? Presta bastante atenção. Tem gente que cobra 10, tem gente que cobra 1.000, tem gente que cobra 2, tem gente que cobra 5. Uma base para imobiliária a partir de R$ 3 mil, tá? Eu diria aqui que depende de alguns fatores, tá? De quantidade de imóveis e outros detalhes ali que eu vou... Como é que está o site, como é que já está os resultados agora, enfim, vários outros fatores. Pois eu vou complementar isso no final. Aqui, se fosse investir 3 mil por mês, tá? Daria R$ 36 mil por ano de investimento em Google, em SEO, em forma gratuita, para alguém trabalhar. Mas aí tem um grande detalhe. Se você pega a pessoa errada, a empresa errada, ela trabalha um ano e ela simplesmente não consegue o resultado certo. Então, esse é o grande ponto. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, quanto tempo demora SEO. Esse exemplo é mais abrangente, tá? Para SEO, não é para imobiliário específico, mas eu vou comentar ainda ao final sobre um vídeo extra que eu vou gravar aqui sobre isso aí. O fato aqui é o seguinte, então imagine o seguinte, a pessoa, uma imobiliária investe R$ 36 mil para um serviço de SEO e todas essas palavrinhas aqui ao longo de um ano vão subir para a primeira página, talvez para a segunda, para a primeira, enfim, depende de quem botar a mão na massa. Essas palavrinhas subindo, cada vez mais você vai estar destacado e cada vez mais você começa a receber cliques sem pagar o Google a partir dali. Trabalhar 1 ano de SEO, 2 anos de SEO na imobiliária, 3 anos de SEO na imobiliária, é fato que nós vamos bater todas as possibilidades nas primeiras colocações do que eu citei aqui. 3 anos vezes 3, nós vamos ter aqui, basicamente,
a gente vai ter aqui um valor, vou botar dessa forma para facilitar. Nós vamos ter 108 mil investidos com tráfego orgânico, investindo em alguém, em empresa, em pessoa, para fazer aquilo acontecer. Agora, se eu pego esse valor aqui, por exemplo, né, e aqui a grande cereja do bolo, o grande detalhe que você tem que entender de uma vez por todas. 212 mil, presta bastante atenção nisso. 212 mil investidos ao longo de 3 anos significa que você investiu, você pagou para aquele mês, por exemplo, para um mês específico, esse mês acabou, o teu anúncio sumiu, simplesmente já era. Agora, presta atenção nisso. Investir 3 anos em SEO, 108 mil, todo o trabalho, se realizado por um profissional bom, profissional correto, todo o trabalho que foi feito ao longo de 3 anos, se você desligar esse profissional, se você desligar essa empresa que está te atendendo, aquele investimento todo ainda estará fazendo resultado. As suas posições não serão perdidas por um longo e longo período, podendo passar de 1 ano, 2 anos e você ainda estar lá bem posicionado. Porque, afinal, no mercado de SEO, imobiliário ou qualquer outro segmento, ninguém está fazendo, ou a maioria, ou 99%, que eu gosto de usar esse termo, não está fazendo SEO. Logo, você tem uma grande chance de parar de pagar e continuar aparecendo. Aí vem aquele ponto, quando dá uma crise, uma coisa, preciso baixar 5 mil no mês, não consigo... Dá para baixar algumas coisas aqui no Google Ads se você está bem posicionado no SEO. Mas o grande resultado de marketing vem acoplado a ADS, Google ADS e SEO e outras mídias também. Tá? Eu, aqui, especialização apenas SEO, não consigo falar e dar ideias das outras mídias. Mas aqui eu espero que você tenha entendido que aqui é como um investimento que você faz. Num terreno, você compra um terreno, daqui a 5 anos ele está valendo o quê? Está valendo muito mais do que era 5 anos atrás. Aqui você está pagando aluguel. Basicamente, você pagou, ficou 5 anos no imóvel, gastou 200 mil reais de aluguel e esse 200 mil já era, não é teu. Tá? Então, é isso aqui que é a diferença dos dois. Tá? Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, pode botar nos comentários, mas eu vou concluir aqui com mais um ponto importante que eu anotei aqui, que é o seguinte, ó. Se você tem uma imobiliária e quer fazer um trabalho de SEO comigo diretamente, com a minha equipe, eu tenho aqui, ó, essa minha marca aqui é a agência Foco Local e nós atendemos várias imobiliárias. Hoje a gente está com um portfólio mais ou menos de 10, entre construtoras e imobiliárias a gente atende 10 no total aí mais ou menos. Tá 10 para 11, eu não lembro bem exatamente de cabeça. Temos em várias cidades, tá? Curitiba, temos clientes em Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, tá? E detalhe, a gente só atende um cliente por cidade, não atendemos mais de um por cidade, tá? E um outro fator, e para você aqui que é da área de marketing, que quer aprender mais aqui, quer entender mais esse mundo de imobiliária, tem o meu curso também, mas eu vou deixar um vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo depois desse vídeo aqui, que eu vou falar sobre as dificuldades de atender uma imobiliária ao longo de um contrato e também desde o início e vários fatores que envolvem isso. Eu vou fazer esse vídeo e eu vou deixar esse vídeo apenas para membros aqui do canal da Escola de SEO e vou colocar esse mesmo vídeo também para o meu curso de SEO lá, o curso Minha Agência de SEO. Tá? Então é um vídeo onde eu vou destacar, detalhar a experiência que eu já passei em vários casos de imobiliárias, o quanto tempo demora para essas imobiliárias se posicionarem, o como você tem que preparar esse seu cliente para que ele entenda que isso é um processo lento para chegar no resultado. Tá? Então eu vou deixar esse vídeo completinho aí para quem é membro do canal e tem aqui a descrição, o editor está colocando em tela aí os valores de membro para ser membro do canal. No mais, se você gostou desse vídeo, não esquece, o joinha me ajuda demais aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui também para receber todas as notificações, 2 vídeos por semana. Grande abraço para você e te vejo num próximo vídeo.